Beleza, pessoal. Agora vamos falar aqui sobre correlações verbais. Correlação dos tempos e modos verbais. Esse assunto é extremamente intuitivo e, na verdade, você vai ler lá e você vai sentir que a correlação está esquisita na maior parte dos casos. Mas, além disso, a gente vai trabalhar aqui o pulo do gato para você não errar esse tipo de questão. Observem o seguinte, ó. Se eu puder, vamos supor que aparecesse, sei lá, letra A, ó. Se eu puder, eu viajei. Letra A. Se eu puder, eu viajava. Se eu puder, eu viajaria. Tem algum problema nisso aí? Você sente, independente de saber qualquer regra, que isso não faz o menor sentido, porque eu joguei uma condição lá para o futuro. Se eu puder, projetei a hipótese lá no futuro. Joguei para o futuro, joguei para frente. Então como que o efeito dessa hipótese vai estar no passado? Se eu puder, eu viajei? Se eu puder, eu viajava? Se eu puder, eu viajaria? Está tudo no passado? Não faz o menor sentido. Isso é um problema de correlação de tempos e modos verbais. Normalmente vem ali entre duas orações, né, que são subordinadas. Agora, o que você precisa saber é olhar com uma crítica lógica do tempo. Então aqui você vê que não faz sentido, é incoerente do ponto de vista do tempo. Da mesma maneira que, amanhã eu fui feliz. É a mesma coisa, é uma incoerência, é uma correlação sem sentido. Então você precisa, imediatamente, antes de mais nada, saber que existem centenas de correlações. São infinitas as correlações. Mas há 3 delas que caem sempre e resolvem 99% das questões. Além da sua intuição, com essas 3 correlações, você vai ter 99,5% de todas as questões de correlação. E são essas aqui, ó. São essas condicionais. Se eu pudesse, faria, é a correlação aqui do pretérito, né? Vou dar o nome, mas eu não quero que você fique sonhando com o nome, não. Pretérito imperfeito do subjuntivo, terminação clássica SSE, e o futuro do pretérito. Você vai ver isso aqui demais na sua prova. Se eu pudesse, faria. É a estrutura condicional. E você joga essa condição para o futuro, ó. Se eu puder, farei. Se eu puder, farei. É só jogar para o futuro. Agora é o futuro do subjuntivo e o futuro do presente. Essa condicional futura tem uma alternativa, ó, que vem no presente do subjuntivo. Caso eu possa, farei. Se eu puder, às vezes vem assim, ó, caso eu possa. Felipe, você está me dizendo que vai cair exatamente essa frase na minha prova? Não. Vai cair essa correlação. O verbo vai ser outro, as pessoas podem ser outras, pode ser o nós. Eu coloco aqui o eu, que é o mais fácil, é o mais simples para você gravar. Gravem essas 3. Se eu pudesse, faria. Se eu puder, farei. Caso eu possa, farei. Beleza? Essas 3 você vai usar lá na alternativa e vai comparar. Então você vai achar lá, por exemplo, ó. Se eu estudasse, passarei. Vai aparecer assim lá na sua prova. Ó, se eu estudasse... Ora, o verbo é diferente, né? Mas você já percebe que está errado. Ó. Se eu estudasse, eu passaria. Aí você vai usando o modelo para corrigir a sua alternativa lá. A gente vai fazer isso aqui na prática, mas antes de mais nada, se você, sei lá, se você não tem mais nenhum minuto para assistir essa aula, anote essas 3. Essas salvam tudo o que você precisa. Agora, como a gente está num curso aprofundado, a gente tem que ver outros cenários. Vamos lá. A primeira regrinha aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Sei que estudo. Quando você tem
o verbo da sua oração principal, tá? No presente ou no futuro, por exemplo, saberei, ou no imperativo, o verbo da outra oração pode vir em qualquer tempo do indicativo. Pode vir em qualquer tempo. Então, se você quiser anotar, tem gente que gosta de saber a regra, né? Então, eu vou colocar aqui só para contemplar essas pessoas, mas não é necessário, tá? Se eu tiver qualquer uma dessas três possibilidades aqui, presente ou futuro do presente ou imperativo, eu posso preencher isso aqui de qualquer jeito que eu queira, ó. Posso colocar aqui, ó, estudei. Posso colocar aqui, ó, estudarei. Estudarei. Posso colocar estudaria. Estudaria. Posso colocar até o pretérito mais que perfeito, ó, estudara. Estudara. Posso usar até tempo composto, ó, tenho estudado. Terei estudado, é o futuro, né, composto. Qualquer combinação, qualquer cruzamento desses aí vai dar certo, tá? Então, é a regra. Se você tiver ali o verbo da oração principal no presente, no futuro ou no imperativo, você pode completar com qualquer outro tempo do indicativo na outra oração. Isso é uma regra. Claro que gravar isso aqui é muito mais difícil do que você simplesmente ler lá e perceber que faz sentido, né? Mas, só para não deixar a galera da regra sem regra, ó, tem mais uma regrinha. No caso, ó, se eu tenho uma oração como essa aqui, que é a oração substantiva, né? Uma oração exatamente como essa aqui, sem querer falar das orações. Se eu tiver uma oração como essa e aqui eu tiver um verbo no passado, ó, como por exemplo, sabia, soube, soubera, que é o mais que perfeito, aqui eu também posso ter qualquer tempo. Ó, eu tenho aqui estuda, pode ser aqui, ó, estudou, pode ser estudara, pode ser estudará, estudaria. Ó, então, observem aí que qualquer combinação dessa aí é válida. Beleza? Mas, como eu disse, o que importa são essas três aqui, tá? Agora, só para não passar em branco, é bom você dar uma lida nas correlações mais cobradas. Essas aqui são as mais cobradas, entre elas as que eu mostrei lá, ó. Mas essas aqui caem bastante, são bem intuitivas, ó. Vejo que você malha, ó. Está dentro daquela teoria que eu acabei de mostrar. Ó. Aqui está no presente, aqui pode estar no presente também. Eu preciso que você estude. Ó, aqui já é o presente do subjuntivo. Então, todas essas são correlações corretas e recorrentes em prova. Anotem aí, não vão ficar lendo, né, até porque elas estão aí dentro, né, da teoria do slide anterior, mas são muitas combinações. Agora eu quero mostrar para você como você aplica na prova isso aqui. Eu falei para você que era para gravar aquelas três lá. Ó. Se pudesse, faria. E a versão futura, né? Se eu puder, farei. Que também pode ser o caso eu possa, né? Caso eu possa, farei. Você vai pegar essas correlações aqui e vai aplicar, adaptando aos verbos. A flexão das formas verbais e a articulação entre seus tempos e modos estão plenamente adequadas na frase. Vamos lá. Letra A. Quem caminhasse pelas grandes cidades virá a contestar que elas contessem. Olha que estranho, pessoal. Olha que estranho, né? Mas, às vezes, quem não tem o hábito da leitura não percebe que isso aqui está muito feio, né? Aí você vem e aplica um método, né? Ora, se eu tenho aqui caminhasse, o próximo verbo tem que vir aqui, ó, no futuro do pretérito. Quem caminhasse viria a constatar, tá? Os dois verbos coerentemente aí no sentido de passado.
tá bom? Não tem como eu ter uma hipótese passada e a consequência aqui no futuro. Letra B. Numa época em que a velocidade se impuser de forma ainda mais drástica, valerá a pena buscar alternativas. E aí, pessoal? Numa época em que a velocidade se impuser de forma mais drástica, valerá a pena buscar alternativas. Olha, se você reparar, esse impuser valerá é justamente esse caso aqui, ó. Se puder, farei. A única diferença é que aqui, ó, é o mesmo tempo. Aqui é outra pessoa, né? Ele ou ela valerá. Mas é a mesma correlação. Isso aqui é um modelo de correlação. Então tá certo, ó. Se puder, farei. Se impuser, valerá. Então a gente já viu que a correlação tá boa. Se ninguém vir a buscar caminhos, aí você já risca pelo conhecimento do verbo vir, né? Se ninguém vier a buscar caminhos alternativos. Então você já risca por isso aqui. Nenhuma possibilidade real de liberação será explorada, né? Se ninguém vier, é o mesmo caso, ó. Se eu puder, farei. Se vier, será. Observem que isso não é coincidência. Você pode pegar lá no seu material de PDF, fazer tipo 15 questões dessas e isso vai funcionar sempre. Letra D, ó. Nosso estilo de vida levará, beleza, o futurão aqui, a impasses urbanos que dificilmente encontrariam. Olha só o problema, ó. Se eu tenho futuro aqui, para ficar coerente, aqui tem que ser futuro também, ó. Encontrarão. Encontrarão. Eita, comi a sílaba aqui. Encontrarão. Tá? Tudo no futuro. Letra E. A convicção do poeta acena para a criação nossa de caminhos próprios, da qual a advice nem existe, né? O verbo advir, né, vai ser adviesse, porque deriva do verbo vir. Já está errado aqui também, a gente, né, elimina. E elimina também pela correlação, porque uma oração está no presente e a outra está no pretérito imperfeito do subjuntivo, condição passada, hipótese passada, não faz sentido, beleza? Então, a gente vai sempre usar essas três aqui e vai funcionar. Pode acreditar nisso. Vamos lá. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja correlação entre os tempos verbais esteja correta. Ó, se a gente for, se eu puder, né? Se a gente for, certamente avisamos a turma. Olha, se eu tenho uma condicional no futuro, o verbo vai ficar no futuro. Se a gente for, avisaremos, tá? Avisaremos. Lembrando que eu estou falando aqui da linguagem maravilhosa do concurso, que é rígida. Claro que no dia a dia a gente vai trocar isso aqui, vai usar no presente. Ah, se a gente for, eu te aviso. Mas, para efeito de correlação rígida, você tem que seguir rigorosamente essas que eu mostrei. Então, essa aqui já está furada, né? Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se atrasava tanto. Essa é muito comum no dia a dia, mas a gente tem que usar aqui, ó, se eu pudesse, faria. Se eu escrevesse, atrasaria. Então, os dois verbos aqui, ó, correlacionando no passado. Entra, Flávia, mas não fechas a porta. Aí, pessoal, observem que é uma correlação verbal relativa ao imperativo, né? Vamos lembrar do imperativo. Quando eu digo aqui, ó, entra Flávia, eu estou tratando a Flávia como tu, né? Você lembra que no afirmativo o imperativo vem do tu e do vós lá do modo indicativo. Então, ó, tu falas, vós falais. Só lembrando isso aqui rapidamente, ó. Vai virar fala tu, você corta o S
corto o S, vai virar falar e vós. Ou seja, se eu tenho entra, é porque eu estou usando aqui, ó, o tu entras sem o S. Então, estou tratando a Flávia como tu. Se eu estou tratando a Flávia como tu, na próxima oração, eu tenho que usar também o tu. E aqui, ó, não fechas a porta equivale à pessoa, a terceira pessoa, você. Para eu manter o tu, tem que ser não feches a porta, tá? Então aqui eu usei o tu nos dois casos. Letra D, tá? Essa aqui tá dificilzinha, mas é porque você provavelmente está esquecido do imperativo, que é um assunto que a gente já viu. Dá uma olhada lá de novo. Letra D. Quando você vir, por favor, avisa-nos, ó. Quando você vier, são sempre os mesmos verbos, né, gente? Quando você vier, por favor, avise-nos, tá? Avise-nos. E aí ficou o gabarito letra E. Tudo dará certo se todos se impuserem quanto ao horário. Ó, puder, farei. É ou não é a mesma correlação? É a mesma correlação. É assim que você faz isso aqui. Você quer ganhar tempo? Não fique sonhando, gravando. Ah, o futuro do subjuntivo correlaciona com o futuro do pretérito. Isso é desnecessário, é muito complexo para o que você precisa, tá bom? É só gravar aquelas trezinhas lá, vai dar tudo certo. Mais uma, ó. Julgue o item a seguir. Ao reescrever-se o trecho acima com o verbo poder flexionado no futuro do presente do indicativo, ou seja, forma poderá, do jeito que ficou aqui parece até que é outra coisa, né? Poderá. A forma verbal estivesse deverá ser substituída conforme a norma padrão da língua por esteja. Isso é verdade? Olha só. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal. Claro que aqui existe uma conjunção implícita, né? Caso estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência por bem ou mal, esta poderia ser uma preocupação menor, tá? Agora, se eu tenho aqui, ó, estivesse correlacionado com poderia, e eu vou jogar o poderia para o futuro, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que usar uma das correlações lá. Ó, caso esteja, esta poderá. É o mesmo modelo lá do caso eu possa, viajarei. Ou farei, né? O modelo que eu dei lá é o farei. É o mesmo caso, ó. Caso esteja a ambiguidade limitada, poderá ser uma preocupação menor. É a mesma correlação. Então o esteja aqui, ó, que é a correlação alternativa, também funciona, tá bom? Caso eu possa, farei. Se eu puder, farei. Tanto faz, a diferença é que o esteja vai estar ali no presente do subjuntivo, funciona também, que o presente do subjuntivo também sugere futuro, tá bom? Então essa aqui um pouco mais pesada, porque usou essa correlação aqui, essa aqui que a gente usou como alternativa de futuro, essa aqui que foi cobrada. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Ó, beleza. A correspondência entre as formas verbais sublinhadas se manteria correta na seguinte opção. Tivesses preservado, terias sido. Ora, a banca usou aqui, ó. Se preservares tua ecobiologia, será feliz. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que se puder, farei, né? Se preservares, serás. Se eu trocar
o meu preservares pela forma de pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, tivesses preservado, ó, olha quem está aqui, ó. Quem que tem que aparecer na outra metade lá? É o teria, né? Teria sido. É a mesma coisa, ó. Se pudesse, faria. Só veio aqui em forma composta, né, com particípio, mas é a mesma correlação. Então esse item aí, se eu trocasse, manteria a correção? Sim, eu só joguei a condicional futura para o passado, como a gente viu lá. E aí, muita gente, nossa, muita gente mesmo, ficou reclamando, olha, mas está errada por causa do trarás. Por causa do trarás. O trarás está no futuro ainda, não tem nada a ver. Aí o pessoal falando que vai recorrer, reclamando no fórum. Queridos, tem que ler o enunciado. A banca está dizendo aqui, ó, forma verbal sublinhada. Entendeu? Dá vontade de perguntar pro queridão lá, ó, isso aqui está sublinhado por acaso? Não tá. Então a banca focou nesse parzinho aqui, ó. E ela, inclusive, para não deixar nenhuma dúvida, ela repete, ó. É esse o parzinho. Isso aqui não é objeto da análise, tá bom? Claro que se fosse para mexer em tudo, teria que mexer nesse também. Mas ela só está falando das formas sublinhadas. Beleza? Então, atenção ao enunciado também. Tem gente que perde a questão por causa disso. Mais umazinha, ó. Em relação às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Ó, a substituição de exigirá por exigiriam manteria correta a correlação entre os tempos e modos verbais empregados no período. Vamos lá. O tribunal enviou ofício aos gestores municipais alertando que o envio de dados e documentos relacionados a inativações na esfera municipal passará a ser realizado pela internet, o que exigirá que as administrações adquiram certificados digitais. Eu não posso trocar por exigiriam. Por quê? Os documentos, né, o envio passará a ser feito pela internet. Então é uma coisa que está lá no futuro. Isso exigiria, hipoteticamente, no passado, que as administrações adquirissem certificados digitais? Claro que não, é tudo no futuro. Isso acontecerá e exigirá que usem certificados digitais. Aqui é mais questão de lógica do que de estudo. Então é muito grave você querer trocar isso aqui por um verbo no passado. Nada a ver. Beleza? Então aqui está errado. Manteria correto coisíssima nenhuma. Mais uma, ó. A frase está escrita corretamente. As crianças terão a liberdade de expor os desenhos que julgarem mais apropriados ao livro. Então, ó, terão um futuro. É como se fosse, ó, farei. O que muda é a pessoa e o verbo, né? Farei. E aqui, os desenhos que julgarem. É a mesma coisa que puderem. Mesma correlação que sempre cai. Então você confere aqui e vê que bateu. E aí essa correlação tá certa assim. Beleza? Entendeu? É assim que funciona. Você usa aquelas três e dá uma lida nas outras só para você ficar mais seguro. Mas aquelas lá são o bastante.